Olá, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Eu sou a Andréa Juliana, que faz os canais, que faz os assuntos sobre a Bíblia, né, do meu canal. E antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir para vocês dar um like, compartilhar e se inscrever se puderem, tá bom? Eu agradeço de todo o meu coração. Que todos sejam muito bem-vindos. Em nome de Jesus Cristo, meu nome é Andréa Juliana, né? Como eu disse antes. E hoje eu quero falar um assunto bíblico, né? Terminando um pouco sobre o estudo de angiologia, tá? Eu quero falar sobre os arcanjos, né? Porque eu falei sobre os querubins e os serafins, né? Logo, logo eu vou fazer sobre. Vou ver se eu consigo pesquisar os assuntos mais de demonologia, demônios específicos, né? Para fazer também. Mas eu quero falar sobre os arcanjos hoje, os arcanjos do Senhor. O que é um arcanjo, né? O arcanjo, ele é considerado como um líder dos anjos, tá? Então, aqui, nós temos aqui o que é um arcanjo, né? As pessoas dizem, o que é um arcanjo, né? Um arcanjo é um líder dos anjos, como eu disse para vocês. O único arcanjo cujo nome é revelado na Bíblia é o arcanjo Miguel, tá? Na Bíblia Sagrada, tá? A Bíblia não diz quantos arcanjos existem. O nome arcanjo, né? Aparece apenas duas vezes na Bíblia. Aparece em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, e Judas, capítulo 1, versículo 9. Arcanjo significa líder de anjos e provavelmente significa um anjo com grande autoridade que comanda os outros anjos. Pode-se dizer que os arcanjos sejam anjos guerreiros, né? Que luta, que, sabe, eu vou mostrar uma figura sobre um possível arcanjo aqui, né? Para vocês verem como que é o arcanjo, mais ou menos, né? A visão de um arcanjo, né? Então, com certeza um arcanjo tem uma espada, né? A gente escuta muito falar assim, o arcanjo Miguel com a espada, envia os teus anjos arcanjos com as espadas de fogo, com as espadas desembainhadas, ou seja, tiradas da onde fica a espada, né? Então, o arcanjo, é por isso que fala que é um líder, ele é um líder dos outros anjos nesse sentido, entendeu? Porque os outros anjos, serafins e querubins, eles ficam adorando a Deus, né? E eles são anjos, a maioria são anjos mensageiros, né? Anjos significam anjos mensageiros, os anjos, a palavra anjos significa ágelos, né? Em grego, né? E o anjo, ele tem a função de levar as mensagens de Deus, de fazer ministrações numa igreja, como eu disse para vocês em outros tópicos, né? De ministrar na vida de alguém, de proteger alguém, de fazer aquilo que Deus está pedindo, como eu lembro que eu li para vocês Mateus capítulo 4, que diz que uma das coisas que eu estou me lembrando agora, que Jesus, quando foi para o deserto, ficou 40 noites e 40 dias no deserto, em jejum e consagração a Deus, o diabo tentou. E no fim, né, Jesus venceu com a palavra de Deus e veio os anjos e o serviram. Ou seja, Deus enviou os anjos para servir ele. Serviram no sentido assim de alimentá-lo, de dar água para ele, porque ele estava em jejum total. Ele não tinha tomado água, ele não tinha comido nada, ele não fez aquele jejum de Daniel, ele fez um jejum total de 40 dias. É difícil alguém que suporta fazer esse jejum, né? Então, a Bíblia não fala diretamente sobre a função do arcanjo, mas fala um pouco sobre o arcanjo Miguel. E fala sobre o que o arcanjo Miguel faz. Ele lidera os exércitos dos anjos de Deus, que está em Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. Ele luta contra o diabo, tá? Dá apoio a outros anjos, tá?
nós temos no livro de Daniel, no capítulo 10, versículo 12 ao 13, mostra o arcanjo Miguel dando apoio a outros anjos, tá? Porque Daniel, que é o profeta Daniel, ficou 21 dias em jejum só de legumes, né? Então aí depois Deus enviou o arcanjo Miguel para ajudá-lo, né? Pela informação que nós temos sobre o arcanjo Miguel, um arcanjo deve ser um anjo muito poderoso, tá? Enviado por Deus para missões mais difíceis, entendeu? Todos os anjos são enviados por Deus, conforme a vontade de Deus. Mas o arcanjo é para missões mais assim, mais difíceis. Eu lembrei daquele filme, né? Missão Impossível, né? Talvez seja assim, né? Como lutar pessoalmente com o diabo? É o arcanjo que luta com o diabo, né? E eles são muito organizados e tem uma hierarquia de comando, sabe? Um arcanjo será um anjo alto na hierarquia, entendeu? Com grande responsabilidade. Por isso que a gente fala que ele é chefe dos anjos. Quantos arcanjos existem? A Bíblia não diz quantos arcanjos existem. Eu creio que são muitos, né? Porque existem passagens da Bíblia que diz que no céu existem miríades de anjos. O que é miríades? São milhares de milhares. Então devem existir vários tipos de anjos, como os serafins, querubins e o arcanjo, entendeu? A Bíblia não diz. Então as duas passagens onde a palavra arcanjo aparece falam apenas sobre um arcanjo. Por isso só podemos ter a certeza que existe um arcanjo, Miguel, tá? Mas eu creio que não existe só um, que não seja só o Miguel, mas que ele por alguma razão, ele é mais citado na Bíblia. Eu desconheço o motivo pelo qual ele é citado pouco na Bíblia. Nós sabemos também, pelos estudos teológicos, que nem tudo o que aconteceu foi escrito na Bíblia, senão daria livros e livros e livros. Por exemplo, quando Jesus esteve na terra, nem todos os milagres que ele fez foram escritos, tá? Jesus fez muito mais coisas do que a gente imagina. Então, talvez seja por isso que não aparece o nome de outros arcanjos, tá? Aparece mais o do Miguel, por alguma razão, mas existem outros arcanjos sim, tá? Por outro lado, Daniel, o livro de Daniel da Bíblia, do Velho Testamento, diz, no capítulo 10, versículo 13, indica que Miguel é um dos príncipes supremos. Talvez ele seja o chefe de outros arcanjos, né? De um exército poderoso, né? O Senhor dos Exércitos, fala na Bíblia, né? Que provavelmente é possível que existam outros arcanjos, como eu estou dizendo para vocês, mas a Bíblia não diz quantos e nem os seus nomes. A Bíblia não cita. Eu creio que eles falam só do Miguel para a gente ter um exemplo que existe arcanjo. Tem algumas coisas que são escritas na palavra do Senhor que é para mostrar para nós que existe no céu, entendeu? São apenas ensinamentos, tá? Então não está tudo escrito lá na Bíblia. Tá? E aí o arcanjo, Gabriel é um arcanjo, tem muita gente que tem essa dúvida, se o anjo Gabriel, eles falam, né, é um arcanjo, ou é o anjo que foi levar a notícia para Maria, a Maria mãe de Jesus, que ela ia conceber um filho do Espírito Santo, né, e que o nome dele seria Jesus, então fala isso, mas tem pessoas que acham que o Gabriel é um arcanjo, tá? Gabriel é apenas chamado de anjo na Bíblia. Não fala que, pelo menos na Bíblia, tá? Fala que ele é um anjo, tá? Porque o arcanjo é um anjo, mas ele é um arcanjo, entendeu? Não há nenhuma indicação que ele é um arcanjo na Bíblia. Miguel é chamado de arcanjo na Bíblia, comumente. Ele é muito chamado de arcanjo, né? E é isso daí, né, pessoal? E eu gostaria de falar para vocês uma coisa importante
né, na palavra do Senhor, a palavra arcanjo do grego, lembra que eu falei que a palavra anjo é ángelos, né? Do grego. E a palavra arcanjo é ángelos, tá? Com K, ángelos, tá? Ou seja, principal, primeiro, né? Mensageiro, latim eclesiásticos, arcangelos, está escrito em latim. É o anjo principal, o anjo da mais alta ordem, a oitava, na hierarquia celeste, tá? Na Bíblia cristã, o termo aparece apenas 2 vezes e apenas no Novo Testamento. Então, meus amados irmãos, eu queria só falar um pouquinho sobre os arcanjos, que a gente tem poucas pesquisas sobre os arcanjos, e eu vou falar depois para vocês sobre o anjo Rafael, num outro estudo, e sobre o anjo Gabriel. Aí eu vou falar mais especificamente, tá? Para não estender muito este estudo bíblico, tá bom? E eu desejo para vocês, meus amados cristãos em Cristo Jesus, todos vocês, tá? Shalom Adonai, a paz do Senhor.